Gratidão. E aqui uma pergunta sobre como a gente pode aumentar, né, a nossa energia, mesmo diante das circunstâncias, das situações que a gente vê e que fica abalado, né? Então a pessoa está abalada com o mundo, abalada com as circunstâncias do planeta, abalada porque tudo está sendo, segundo ela, destruído. Então esse comportamento, né, ou seja, a gente olhar com os nossos olhos físicos e achar que tudo está caindo, é uma atitude negativa, ou seja, é uma atitude de que estamos negando a realidade. Então, nós estamos acreditando que está caindo tudo. Então, o que nós vamos ver é exatamente aquilo que a gente está acreditando. Então, o ponto central, né, da evolução é a nossa fé, o que nós acreditamos, né, aquilo que nós queremos para nós, o que nós queremos experienciar, viver. Não queremos experienciar a nova Terra? Então, por que estamos observando as coisas como se estivessem, como se fossem terríveis? Então, essa atitude, ela energeticamente promove a baixa da nossa frequência. Então, a nossa frequência cai, a nossa energia cai, porque você está falando, meu Deus, você está olhando pela negatividade, pelo lado ruim das coisas. Nada está caindo, nada está desabando. A partir dos olhos de quem está observando a realidade a partir de quem somos. Então, enquanto a gente não entender quem somos, a gente não valorizar quem somos, a gente não recuperar o nosso amor próprio, o nosso poder interno de transformação externa, ou seja, eu tenho que me transformar internamente, eu preciso mudar essa visão de mundo que eu tenho, se eu quero abrir a janela e ver lá fora uma outra realidade. Então eu não posso acessar uma linha do tempo onde nada disso, gente, existe. Então nós temos N realidades, N faixas de frequência na Terra que são vividas, experienciadas de acordo com o nosso nível de consciência. Então, se eu busco esse trabalho interno, inevitavelmente eu vou chegar numa frequência, numa energia, num momento diferente da minha vida, aonde aquele nível em que eu olhava as coisas somente através dos meus olhos físicos vai deixar de acontecer, porque os meus olhos espirituais, porque o acesso ao canal divino vai se abrir. Então eu vou observar aquilo como um observador, não como uma vítima daquilo. Eu não preciso participar daquilo. Eu não preciso viver aquilo, aquela experiência, porque a minha alma está em outro nível de consciência. A minha alma despertou para a realidade, para o entendimento de que tudo é modificado, tudo pode ser moldado, tudo pode ser transformado, nada é fixo. Nenhum filme, né? Então tem um filme passando no cinema e eu sou obrigado a assistir. Não, se aquele filme não está em alinhamento com a minha energia, com a minha consciência, com a minha visão de mundo, eu nem vou passar por ele, nem vou ver aquele filme. Não vai despertar em nada em mim o interesse de assistir, porque eu estou em outro nível de frequência de energia. Então a gente tem que compreender todo esse trabalho. Eu comecei a compreender quando eu compreendi a energia, ou seja, que nós somos feitos de energia, que nós direcionamos essa energia que é neutra para as experiências. O mundo pode estar caindo, mas eu vou observar sempre com uma atitude positiva. Como nós vamos ajudar alguém se nós estamos no mesmo nível da pessoa? Então, um está vendo que é feio, o outro também vê que é feio, também quer ver feio, daí tem 300 pessoas achando tudo feio. Então, todas essas energias somadas, que poderiam estar transformando o mundo num mundo melhor, estão mantendo o mundo no mesmo lugar, mantendo o mundo feio, porque elas não têm energia para impulsionar esse mundo para vê-lo mais harmonioso, mais amoroso, mais belo. Se elas fizerem isso, elas vão ver, porque é uma lei, gente, é uma lei superior, é uma lei universal. Não tem como ser diferente. Então, tudo que nós temos que mudar é a nossa atitude.
a nossa atitude em relação ao que a gente vê na fisicalidade. Então, nós temos que observar com os olhos do todo, do eu superior, e não com os nossos olhos físicos, o ego. Né? Se a gente entrar nesse plano, de volta nesse plano, nesse nível de consciência do ego, a gente se separa da fonte. Então, eu vou começar a ver tudo fragmentado, tudo feio, e algumas coisas eu acho bonita porque está em conformidade com aquilo que eu gosto. E a gente não muda nada. Então, esse trabalho superior, o trabalho evolutivo, exige, não é uma coisa de mais ou menos, não é. Exige de nós o compromisso com o caminho evolutivo. Evoluir significa aperfeiçoar, melhorar, ir para um nível mais bonito, mais elevado, mais próspero, mais harmonioso, aonde as pessoas vivam de uma maneira integrada com o seu superior, integrada com o divino. Então, se estamos nos integrando com o divino, o que o divino vai fazer contra nós? Né? Não existe. O que a gente tem que perceber e permitir é que ele atue através de nós, porque a energia espiritual atua através de nós e nos leva à melhoria do nosso próprio processo interno, das nossas atitudes, da nossa visão de mundo, de tudo aquilo que a gente via com aquela janelinha e com aquela visão de mundo equivocada. Então, para não cair nisso, nós temos que nos manter firmes no nosso processo, na nossa meta evolutiva. E para isso a gente precisa manter a nossa energia focada na nossa própria frequência, na nossa elevação, na nossa vibração, naquilo que a gente gosta de fazer, naquilo que a gente faz com alegria. E essa energia vai aumentando, trabalhando a gratidão, o amor próprio. Quando a gente trabalha essas energias, a gente vai impregnando o nosso ser de gratidão, de amor, de respeito, porque temos que respeitar a nós mesmos, a nossa própria vida. Se alguém está se autodestruindo, não somos nós que vamos resolver o problema, nós não vamos salvar o mundo. Não somos nós. Não é cada um de nós que está vendo uma situação e vai resolver tudo. Não. Nós temos que focar no nosso processo interno, 100%. E então, o eu superior, o movimento da consciência, pode nos colocar em determinadas situações, circunstâncias, por conta da nossa capacidade de apoiar, de ajudar. Mas não somos nós que resolvemos. Mas nós podemos apoiar, levando uma informação, uma energia, um conhecimento que pode auxiliar. Então, quando a gente está nessa posição, o que eu faço? Porque, olha, eu fiz tanta coisa, então não fizemos nada. Porque se a gente está lá achando que fez muita coisa e não está vendo resposta, a gente não fez direito, não fizemos nada. Então, quando a gente fala dessa questão dos comandos, das linhas do tempo, tudo isso, nós temos que ter a firmeza do trabalho interno que já foi feito e que está sendo manifestado externamente. Então, esse propósito, né, de a gente estar no estado de presença, vivendo a vida e não as coisas, é o que eleva a nossa visão de mundo, porque eleva a nossa frequência. Então, a partir daí é que a gente toma a ação. Mas não é qualquer ação. É uma ação consciente, uma ação inspirada, uma ação que veio do plano maior, e então você executa aquilo. Executa aquilo de coração, porque aquilo está saindo da sua consciência, do seu eu superior. Então aí as coisas se alinham, e fora as coisas se reorganizam. Então não existe nada que a gente possa fazer lá fora. Nada. Eu não posso pegar, ver circunstâncias que estão passando por mim e querer entrar nelas e falar, não, você precisa fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não funciona. Isso é insano. Porque esse projeto planetário,
né? O projeto que começou aí com Jesus, como é que todo esse trabalho foi feito por tanto tempo no plano sutil, no plano invisível, no plano das energias? Porque ele precisa ser construído dentro de nós. O nosso templo precisa estar firme, sólido. A gente precisa ter a coragem de assumir a nossa tarefa, porque somos indestrutíveis, indestrutíveis em termos de consciência. A consciência, o núcleo que tudo que existe é a consciência, ela não se destrói. Ela não vai sumir. Ela sempre existiu e sempre existirá. Então a gente só está fazendo uma experiência aqui. Uma experiência no momento de transição. Por que tanta confusão? É só uma experiência, uma passagem que a gente está fazendo de um nível para outro, para que a gente possa viver dentro de um planeta evolutivo. Um planeta que cresce, que progride espiritualmente e, consequentemente, fisicamente, porque tudo está unido. Matéria e espírito não tem a espiritualidade, aí matéria não tem, não existe. Espiritualidade é tudo, a nossa fisicalidade é feita de energia. Mas a gente precisa da nossa conexão suprema, da nossa conexão maior. Então aí a gente vai tirando essas crenças, né, do que não é possível, que está assim. Por quê? Porque os seres que não querem a transformação, por que eles não querem a transformação? Porque eles não sabem o que é isso. Então, muitos seres não querem isso, não é porque eles estão contra, é que eles não sabem o que significa isso. No momento em que eles entenderem que se eles não se transformarem, nada acontece na vida, ou seja, não há nada que ele possa mudar lá fora, como é que ele não vai querer se transformar? Claro que vai. Mas o momento é de cada um. Então a gente não pode obrigar uma grande massa que está aí rebelde, a gente não pode chegar lá e falar, olha, agora vocês não estão entendendo, é assim. Por quê? Porque o caminho para o entendimento é interno. Então nós não podemos bater num ego desse que está com uma crosta gigantesca, né? Uma camada gigantesca de ira, de raiva, para tentar ajudá-lo. Né? Então a gente vê aquilo e fala, eu não sei como fazer, aí a gente entra numa frequência que nada tem a ver com o processo evolutivo. Porque o processo evolutivo exige de nós, tenacidade, exige de nós firmeza, firmeza energética, firmeza espiritual. Uma alma que não quer evoluir, não somos nós que vamos chegar lá e vamos mandar na alma e vamos falar, você tem que evoluir. Não existe. Se ela não quer, ela tem livre-arbítrio. Não temos nada a fazer aí. O nosso trabalho continua. E aquelas pessoas que entram em ressonância com o trabalho participam e todos nós participamos juntos, aprendendo, ensinando e vamos seguindo juntos. Então aí nós nos tornamos uma força construtiva, porque estamos confiando num processo que cada um está fazendo e todos estão fazendo juntos. Então isso é uma egrégora. Uma egrégora se forma porque todos estão seguindo para o mesmo caminho. Não existe ninguém dentro de uma egrégora que fala, não, eu não quero saber nada de transformação, não quero saber nada de espiritualidade. Não existe. Elas vão se formar justamente porque elas estão trabalhando os mesmos pontos, os mesmos conhecimentos, os mesmos temas, então elas se unem e se fortalecem. E aí não importa aquele que está assim, que está de outro jeito, ou se a pessoa está vendo, por que ela está vendo assim? Ela está olhando com os olhos físicos, está descuidando da sua energia interna. Então não descuide. Volte-se para dentro sempre, para a sua própria energia, a sua própria frequência, porque a sua energia interna precisa estar equilibrada. Então, o seu corpo físico, a sua mente, precisa estar
sana, vamos dizer assim, ela tem que estar uma mente organizada, uma mente disciplinada, uma mente que se olha alguém caindo, caiu na sua frente, você tem que ter a firmeza, através do seu eu superior, de saber se você tem que fazer alguma coisa ou se você não tem que fazer nada. Então é isso que nós temos que ter. Isso é o que um processo evolutivo nos conduz. Ele nos conduz a tomar a ação na hora certa, no momento certo, porque nós temos a capacidade de fazer, nós temos a capacidade de ter domínio e não cair em cima do outro também e virar todo mundo lá no mesmo buraco, porque isso não ajuda nada, não ajuda nós mesmos e não ajuda o outro. Então a firmeza, ela vem do trabalho que a gente faz nos nossos corpos, emocional, mental, a partir da energia espiritual. Então, quando a gente faz essas meditações, tudo isso que a gente pratica, traz a energia espiritual vai trazendo a energia do nosso eu superior, da espiritualidade maior dos nossos mentores para a fisicalidade. Mas a gente tem que permitir que os nossos corpos, a gente tem que trabalhá-los. Então, pensou uma bobagem? Já modifica aquilo. Não tem nada a ver com você? Uma emoção que alguém está lá, está querendo jogar aquela emoção em cima de você? Opa, peraí, essa emoção não é minha. Então, esse domínio é pedido de nós para que a energia espiritual possa atuar com firmeza. Firmeza significa nós escolhemos um caminho, não tem dois, escolhemos o caminho evolutivo. É esse que nós estamos indo, é para lá que nós estamos indo. Ah, mas como vai ser? Não importa como vai ser, importa que nós escolhemos esse. Então, se ele é evolutivo, eu preciso ter domínio da minha mente, eu vou trabalhar isso dia e noite. Eu vou alcançar esse domínio. Então, é isso que a gente tem que se colocar como meta, não vacilar, né? Porque essa vacilação é própria desse planeta. E eles se aproveitam, eles, entre aspas, dessa vacilação. Né? Então, a gente não tem que vacilar. Passou por aquilo, não é, corta. Por isso que a gente trabalha vários elementos dentro da energia, né? Um deles que é muito forte, que é o próprio elemento da espada, né? Como fala a espada de Saint Germain, etc. Que é o quê? Não é a gente sair, né, furando ninguém, mas é a gente cortar a ilusão, cortar a ignorância. Cortar a energia significa eu corto mesmo. Eu corto, não estou prejudicando ninguém, eu corto de mim, eu corto aquela ignorância que eu estou pensando essa bobagem, eu corto, eu elimino, eu corto o mal pela raiz. Então a energia, ela se libera daquilo, porque aquilo não condiz com o seu padrão vibratório e normalmente com as tarefas que as pessoas vieram desenvolver. Então elas precisam estar firmes nisso, né? Não tem vítima de nada, não tem nada que possa impedir, porque o plano evolutivo é o plano de Deus, gente. É o plano do divino. O que está acontecendo na Terra é uma bênção para todos nós, que é o plano que Deus tem para cada um de nós se manifestar em cada um de nós. Então nós não vamos viver uma vida alienada e nem vamos ficar assistindo o caos, porque vai chegar um momento que isso vai passar. Transitou, passou. Então não gasta energia olhando para lá e coloca sempre a energia para o alto, para se fortalecer, para Deus, para o todo. Então toda vez que tem esse embate, se volta para Deus, se volta para o divino, se volta para o seu eu superior, se volta para aquilo que faz parte do comando da Terra, né? Sananda. Chama essas energias, fala com esses seres, porque eles estão aí, gente, são consciências, né? Não é um ser que você pega, né? Mas é uma consciência que no momento que a gente vai despertando a nossa consciência, a gente vai se coligando com essas consciências também. Então, eles têm energias imediatas de auxílio. É que a gente está lá olhando aquilo que não gosta.
Então, não gaste energia com o que não gosta, porque aquilo que você precisa receber está ali do lado. Então, a gente tem que estar atento, porque essa energia dos comandos, essa energia superior, é o que move os seres para a linha do tempo ascensional, e não outra linha qualquer, mas a linha do tempo que nos leva para o nosso próprio caminho, para o caminho que nós escolhemos. Então, tudo que está lá fora, né, transmuta, modifica, entendendo que não é reflexo, é reflexo. Não podemos ir lá no reflexo. Então, não vamos no reflexo. Só vamos fazer algo quando temos realmente uma intuição, um movimento para ser feito, uma ação que a gente tenha consciência do que está fazendo. Porque uma pessoa que entra dentro, né, tem muitas instituições, associações que estão querendo resolver os problemas do planeta, ambiental, climático, etc. Mas as pessoas estão numa energia de medo, de dó, de pena, de não sei o quê. Isso não vai mudar, porque elas estão levando uma energia contrária ao que o planeta precisa. Então a gente não pode mudar o meio ambiente, mudar o clima. Como é que a gente vai mudar o clima se a gente está chorando, se a gente está desacreditado? Não acreditamos, estamos num descrédito completo. Nós estamos emanando isso. Então a gente chega na frente de uma plantinha e começa desesperadamente a chorar. A planta vai receber a nossa energia. Então a gente tem que ter consciência, por quê? Porque todos os reinos, tudo que a gente emite, eles recebem. Então a gente não pode sair sem essa organização interna. Por isso que todo o trabalho energético, todo o trabalho de evolução envolve o trabalho energético, o trabalho consciencial de nos tornarmos conscientes do que a gente fala, do que a gente vê, como a gente vê, para que a gente possa corrigir aquilo que precisa corrigir. Não que a gente vai ficar se culpando, não. Quantas e quantas vezes eu sempre falo, errei, perdão, errei. Nossa, que bobagem, errei. Errou, acabou. Mas você, naquele mesmo instante, não deixa para depois, não guarda na gaveta. Você errou, você já corrige. Você corrige, acabou. Fim. Então não existem essas leis que foram colocadas no planeta, né? Que a pessoa, aí a pessoa agora vai ter que pagar por isso. Não existe nada disso. Isso são padrões vibratórios, porque uma pessoa ficou muito tempo num padrão vibratório sem perceber porque estava tendo aquele comportamento negativo. Mas não tem nada disso. No momento em que ela começou a ter um comportamento positivo e contrário, ela equilibrou tudo. E acabou. Resolveu. Mas ela resolveu com ela mesma. Consequentemente, aquilo que ela emanava para o mundo. Então, o processo energético é o principal de tudo que está acontecendo. Então, quando a gente percebe os padrões que a gente emite, não está adequado, não está bacana, não está estranho, a gente se volta para dentro, revisa, modifica, nada é definitivo, abre a janelinha de novo, vai de novo, até que esse equilíbrio vai acontecendo, a gente vai tendo maior domínio, e aí a gente vai perceber que é tudo um jogo. Né? Não existe a vida. A vida é para ser vivida com alegria, é a vida. É a vida, gente. Imagina. As experiências numa dimensão mais elevada, as experiências a partir do momento que todo esse planeta entra em outro patamar, né? É outra coisa. Ninguém mais vai estar se debatendo com conflitos. Não existe isso. Porque isso vem dos seres humanos, por conta do nível de consciência que eles têm. A grande maioria, né? Não todos, mas a grande maioria estacionou num determinado padrão e ficou lá. Só que isso não pode ser resolvido pela força. Jamais. Né? Isso só pode ser resolvido pelo amor incondicional. Então, quando um ser perceber que ele está tendo uma atitude desse tipo, que ele está prejudicando a si mesmo,
e ele perceber isso mesmo, consciencialmente, ele compreender isso, ele vai mudar automaticamente. E o amor incondicional é a energia que nós temos que ter se estamos diante de uma circunstância que nós temos que auxiliar. Porque senão a gente vai ter um amor condicionado. Então vai olhar aquele ser e vai começar a falar, não, isso aqui não quero saber. Então a gente tem que desenvolver isso, porque se não tiverem seres mais evoluídos no sentido de mais maduros, né, para lidar com essas situações, um monte de criança gritando e brigando umas com as outras, como é que se resolve? Na base do tapa, do grito? Não. As crianças vão ficar desgovernadas. Então, essa humanidade é mais ou menos isso. Porque é um bando de gente que não está tendo, criança, que não está tendo a percepção do que faz. E que qualquer movimento que faz tudo de qualquer jeito e joga toda essa energia para fora. E lá vem mais naves para transmutar as energias do planeta. E agora outras naves para transmutar as formas, pensamento. Agora outras naves. E até quando isso, né? Então, quando isso já foi colocado, né? E uma grande parte dos seres já percebeu, nossa, eu gero uma forma, pensamento, à toa, uma coisa dessa fica lá no espaço, né? O que acontece com isso? Então, ele já está mais perceptivo, já está mais um autodomínio para ter controle sobre isso, para não fazer as coisas de qualquer jeito. Agora aquele outro ser continua lá, dia e noite, gritando, fazendo, pensando coisas que não são. E a gente não tem nada a ver com isso. Né? Não tem nada a ver com isso, no sentido de que a gente não pode interferir. Porque quem somos nós para interferir, né? Aí ele vai falar, mas quem é você para interferir? Você sabe mais do que eu? Quem é você? Né? Como uma vez uma pessoa falou para mim, quem você pensa que é? Deus? Porque eu estava observando umas plantinhas, né? E a pessoa parou na minha frente, ficou parada na minha frente e eu continuei atrás dela, né? E eu falei, moça, dá licença, acho que... Né? Só falei, dá licença, a mulher olhou para trás e falou, quem você pensa que é? Deus? E naquele momento eu senti algo tão bonito que eu falei, gente, Deus, é Deus, não é? Todo mundo não é Deus. Só que eu não tinha, né? Não tinha, obviamente, estava em outro nível de consciência, mas aquilo, naquele momento, me trouxe uma alegria tão grande, né? Por quê? Porque eu estava contemplando a planta, né? Olhando as plantinhas e a pessoa simplesmente estava lá, revoltada com aquilo, né? Então, a gente tem que ter a nossa consciência voltada justamente para Deus, né? Então, naquele momento, de alguma maneira, eu estava pensando em Deus, né? Porque eu sempre tive esse movimento de estar o tempo todo pensando em Deus. Então, falou, quem você pensa que é Deus, né? Nossa, meu Deus, Deus chegou. E o que acontece? É um reflexo de nós mesmos. Então, tudo que acontece é um reflexo de nós mesmos. Então, aquilo, quando eu escutei aquilo, não foi como uma agressão. Eu me senti, nossa, eu senti aquilo como uma coisa tão... Apesar de que veio de uma fala bastante agressiva, mas eu senti no coração, eu transmutei imediatamente aquilo, eu senti Deus no coração. Então, é isso que a gente tem que fazer, em qualquer circunstância. A gente tem que mudar a forma da energia, como aquilo vem, e quando você muda, aquilo que veio mudou, porque você não se incomodou, não se deixou abalar, não ficou, meu Deus do céu, e agora? Né? Você simplesmente trabalhou aquilo de uma maneira que não te feriu. Né? Por quê? Porque as pessoas que estão inconscientes, elas estão o tempo todo ferindo os outros. Elas estão ferindo a elas mesmas e ferindo os outros, com palavras, com ações, com atitudes. Então a gente não tem que chorar nada disso. A gente tem que se elevar cada vez mais. Porque isso só mostra que a gente tem que estar numa frequência ainda mais elevada para nem ver mais isso.
para isso desaparecer do nosso cenário. Quando isso desaparecer do nosso cenário, significa que nós estamos equilibrando o nosso eu superior, o nosso eu físico, a nossa vida física já está numa união maior. Então vai começar a espelhar, a gente vai começar a viver realidades em concordância com o nosso nível de consciência e nosso nível de frequência. Aí entramos numa linha do tempo que está em concordância com quem somos e não mais essa mistura toda que acontece por conta da própria transição. Então vamos nos elevar, né? Elevar a nossa frequência, manter nossa energia em dia, sempre se voltando para nós mesmos, para dentro de nós, e não levar em consideração os reflexos, porque quando a gente muda internamente, externamente tem que refletir isso. Gratidão.